Olá, aqui é a Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 22 de novembro, dia 326. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas e nos fortalecermos na fé através do ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Ezequiel, capítulo 44. Então, o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste e que estava fechado. E o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser o príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Depois, o homem me levou para a frente do templo. Passando pelo portão do norte, olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra e o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros e circuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário profaná-lo. A saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue, vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço do meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás de seus ídolos, levarão sobre si a iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para servir. Mas porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade. Por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhum de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo,
de todo serviço e de tudo que tiver de ser feito nele. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Sadoc, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quanto os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem e estarão diante de mim para se me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram, deixando as suas santas câmaras. Deverão usar outras roupas para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel, ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão um entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for para o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou uma irmã que não tiverem marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar os 7 dias, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo. Apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa deles comerão. E toda essa coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie, de toda oferta, de toda espécie, serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro, ou animal que tenha morrido por si mesmo ou que tenha sido dilacerado por outro animal. Quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Ela será santa em toda a sua extensão. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 metros por 250 metros, tendo ao redor uma área aberta de 25 metros de largura. Dessa porção santa, separe uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esse será o lugar santo da terra, destinado aos sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir o Senhor, e lhes servirá de lugar para as suas casas. Será também um lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo,
terão uma propriedade de 12 quilômetros e meio de comprimento por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Separe uma área de 2 quilômetros e meio de largura por 2 quilômetros e meio de comprimento, ao lado da porção santa, para ser propriedade da cidade. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. O príncipe terá a sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade, diante da porção santa e diante da propriedade da cidade. Do lado oeste se estenderá na direção do oeste e do lado leste se estenderá na direção do leste. Um comprimento corresponderá a uma das porções das tribos, desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Essa terra será propriedade do príncipe de Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão meu povo, pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia e da Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma vida e esperança, mediante a ressurreição de Cristo, Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que estão guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mas apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo alvo dessa fé a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos de Cristo, teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que antes desejam contemplar. Salmo 119. Seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. E também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste.
Ensina-me os teus decretos, faz-me compreender o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Provérbios capítulo 28. Que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Terminamos mais uma leitura diária, muito grata por este momento. Compartilhe esse vídeo, transbordando a palavra para os irmãos e irmãs que você se lembrou, para que possamos espalhar o Evangelho por todas as nações. Tenha um extraordinário dia, Deus abençoe você e a sua família, e até amanhã.